Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos iniciando a nossa EBD online, na nossa congregação de campus universitário. Em alguns minutos nós estaremos dando início à nossa aula no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos esperar mais alguns irmãos ainda entrarem. Logo nós estaremos iniciando a nossa tradicional EBD. Só compartilhando aqui o link dos nossos grupos. Glória a Deus. Pastor. A lição vem falar sobre liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu creio que será de grande importância para o nosso crescimento nesse momento de aula. Pai do Senhor, Paulo. Pai do Senhor, pastor, tudo bom? Tudo bem? Glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá. A aula passada não pude estar com você, até tentei entrar, mas não consegui. Cheguei um pouco atrasado, mas deu certo. Assisti toda a aula, uma bênção. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, amém. Meus irmãos, nós falaremos hoje em relação a essa liberdade, essa libertação do pecado à luz da palavra de Deus, conforme Paulo descreve em Efésios capítulo 2. Às 4 passadas, nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 1, encerrando a quarta lição, e hoje nós iniciaremos o capítulo de Efésios 2. E o texto nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. A verdade prática, ela nos fala o seguinte: por meio da maravilhosa graça de Deus, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, que dádiva maravilhosa é quando nós começamos a meditar como que fomos resgatados. Paulo vai falar isso muito bem no transcorrer desse capítulo. Como a graça de Deus nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Você pode dizer assim, mas quando o homem pecou, nem tinha nascido ainda, mas Adão, uma vez tendo pecado, sendo representante da raça humana, naquele momento, trouxe a consequência para as futuras gerações. Nós herdamos, né? Esse pecado herdado pela desobediência de Adão. A gente não vai entrar basicamente nesse ponto. Mas, falando da graça de Deus, como eu já frito aqui no começo da lição, quero saudar aqui meus irmãos, a Eva, a minha Mônica está aqui online conosco também, alguns irmãos, Neto, Deus abençoe os nossos irmãos,
congregação de campus universitário do Universo. Ele fala por meio da maravilhosa graça. Então, essa graça capacita, essa graça que dá a primeira condição de nós enxergarmos. Vez ou outra, você vê uma pessoa que vivia uma vida diferente lá fora e agora vive uma vida morada, dizendo o seguinte: se eu soubesse, né? Se eu soubesse que era assim, se eu soubesse antes, se meus olhos tivessem visto, eu já teria aceitado a Cristo. Então, ele está dizendo que antes a sua visão não conseguia alcançar o mundo espiritual. Ele não conseguia enxergar com os olhos a realidade espiritual que a Bíblia revela através do Evangelho. Então, a graça chega com a sua capacidade de força de ajudar o homem a enxergar, tá certo? E nós iremos ver durante a lição que este homem, ele também pode resistir, ele pode rejeitar a oferta, né? A oferta da graça, que é uma capacitação para que ele venha se libertar do pecado, o pecado que tanto destrói. Mas, quando nós analisamos a convivência pessoal com pessoas de vários níveis sociais, nós vamos enxergar que o pecado, ele, uma vez, quando alguém ama o pecado, esse algo que o prende a este mundo material e físico se torna algo de muito valor. E quando a graça é oferecida, aos olhos materiais dessas pessoas, a graça não tem tanto valor. Então, e muitas das vezes as pessoas resistem à graça, não enxergam nela valor. No primeiro momento, um valor que venha, não posso dizer assim, uma troca, né? Mas que venha sobrepor ou estar acima daquilo que era de vantagem na vida pregressa, na vida passada. Então, enxergando essa maravilhosa graça e vindo a Cristo com fé, nós conseguimos ser libertos do pecado, certo? E agora somos ainda pecadores, mas pecadores remidos, porque agora não estamos mais sob o poder do pecado. Nós estamos agora sob o poder da graça de Deus, quem nos guia é o Espírito Santo, não nos seja blindado contra as artimanhas do mundo e do inimigo. Mas teremos, sim, com certeza, a força da graça de Deus para que venhamos vencer os dias maus. Amém. Glória a Deus. A nossa introdução, ela vai dizer o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevante aspectos doutrinários da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nela, o apóstolo escreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Esse favor merecido que Paulo está falando, que foi dado aos salvos, Paulo está falando dos salvos, daqueles que foram alcançados pela graça, de Deus, para que eles desfrutassem de uma nova vida. Essa nova vida em Cristo, ela seria no momento em que nós recebemos por fé e nos arrependemos da graça de Deus. Começa ali a nova vida. Claro que ela não termina ali. Ela inicia uma vida sendo transformada, uma vida regenerada, uma vida que vai prosseguir na santificação, no processo da santificação, onde muitas coisas precisam ser deixadas rapidamente, mas outras, o aperfeiçoamento da salvação ele vai ser progressivo, precisa ser trabalhado, algumas coisas precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E convenhamos que existem muitas pessoas que
habitam igreja, religião, até mesmo nas Assembleias de Deus, que estão mais de 10, 20 anos, 30 anos, e ela ainda tem coisas na sua vida para trabalhar. Aí não cabe a nós o juízo, mas uma análise dessa grave falta de amadurecimento espiritual. Eu acho que o amadurecimento espiritual ele é essencial, deve ser gradativo, mas crescente todo momento para que nós venhamos cada dia ficar mais parecido com o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer comentar, Paulo? Glória a Deus. Certa feita, eu tinha feito até uma comparação justamente em relação a pessoas que se convertem, né? E tem aqueles seus vícios e tudo, e muitas vezes com dificuldade até de abandonar. Mas a gente percebe que em relação a vícios, verdadeiramente, o cristão, quando ele se converte, que há verdadeiramente uma transformação, ele vai abandonar isso de imediato, né? Eu entendo perfeitamente que essa situação que o irmão falou, e eu creio que você concorda comigo, é em relação mais à personalidade do ser humano. Às vezes ela é uma pessoa grosseira, turrão, né? Então essas coisas têm que ser trabalhadas na vida do ser humano, né? Mas essa questão de você viver na prática do pecado como um cristão, um novo convertido, realmente não condiz com essa questão da transformação. Amém. O primeiro ponto fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo já está trazendo aqui, dizendo que nós falamos aqui numa aula anterior em relação aos filhos de Deus, a comparação entre filhos de Deus e filhos da ira. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: olha, todos nós somos filhos de Deus. Então, se nós fôssemos por esta linha, na questão filhos de Deus, por ser criado por Deus lá no início, como Adão, e somos descendentes dessa prole, nós somos, sim, todos filhos de Deus. Mas em relação ao chamamento, em relação ao filho espiritual, desobedecendo e mesmo conhecendo a verdade, continuamos no erro, a Bíblia vai ser enfática quando ela vai dizer que agindo assim desta maneira, nós nos tornamos filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque recai sobre o desobediente aquilo que Deus estava preparando somente para quem? O diabo e os seus anjos. Então, Deus não preparou o abismo, o inferno, para o homem. Não foi para o homem. Então, o homem, com a sua própria conduta, com a sua própria forma de agir, ele se conduz assim nesse caminho e que o levará ao fim, que será esse caminho de perdição. Mas este não é o desejo inicial de Deus. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Aqui nós olhamos para a questão da expiação universal. Ela é universal, partindo do ponto que ela pode alcançar a todos. Mas o coração endurecido de muitos, não são poucos, acabam rejeitando essa oferta. Então, eu continuo frisando aqui em relação ao valor. Quando você olha para algo e você não dá valor, você não lembra que viu aquilo. Não é verdade? Então, determinadas coisas que nós olhamos, para nós não tem valor. Então, vou dar um exemplo aqui, não menosprezando a questão da profissão. Tem muita gente que tem profissão de catador de latinha. Tá? Só aqui um exemplo. Eu não sou, né, mas acho muito bonito quem tem, leva o pão para sua mesa para catar na latinha. Como eu não sou catador de latinha, quando eu passo na rua e vejo uma determinada latinha no chão, estou dando aqui um exemplo, eu não agrego a ela valor nenhum. Para mim, ela é só uma latinha. Mas para alguém que vê aquela latinha como algo valioso, que vai lhe trazer bem, você vai olhar com um olhar totalmente diferente.
Não estou comparando a salvação com a latinha. Estou aqui fazendo aqui uma metáfora. Mas é isso que acontece. Por que muitos menosprezam a palavra? É melhor agir de forma pessoal, individual, do que agir pela palavra, porque vai ter que ceder, vai ter que chorar, vai cortar, vai perder alguma coisa que agrega valor na sua vida. E a primeiro momento parece que para muitos olhar para a graça, ceder para Cristo, para o Evangelho, será algo difícil. Mas se esta pessoa, se este alguém olhar pelos olhos da graça de Deus, verá que ao aceitar a Cristo, ele não somente ganhou algo nesta vida, mas, como a Bíblia mesmo frisa, ele vai ganhar um tesouro eterno, onde o ferrugem não come, a traça não rouba, porque vai estar guardado um grande tesouro com Cristo. E ele foi que fez a promessa, quando ele estava como discípulo, ele disse, não turbes, já perto de subir, não turbe o vosso coração. Ele diz, em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vos teria dito, vou vos preparar, e quando eu preparar, eu levarei vocês para estar comigo. Então, meus irmãos, é algo muito maravilhoso falar dessas coisas que enriquecem, alegra, fortalece a nossa vida. Se você não tem estado vivendo uma vida tão sem norte, sem rumo, não tem prazer na vida, passa quando para a noite, se sente sozinho, rodeado de pessoas, há um vazio, um profundo, uma negridão, uma solidão, uma depressão, que é isso? A tudo. Paulo fala sobre isso, que ele é tudo. Ele fala que ele podia todas as coisas. Efésios capítulo 4, verso 13. Quando Paulo está na prisão, ele está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está dizendo, posso todas as coisas naquele que você tem graça, nem para suportar o dia não. Mesmo aqui no calabouço, e ele é suficiente para suportar o fardo. A Bíblia fala sobre isso, sobre o fardo que cada um deve levar, referindo-se à vida ministerial e à labuta daqueles que almejam servir a Deus com alegria. Esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Um dos grandes entendimentos que é muito necessário ao ser humano seria justamente compreender essa condição em que nós nascemos neste mundo, né? Numa situação totalmente desfavorável. Não fosse esse sacrifício de Cristo para nos justificar diante de Deus e pagar essa dívida, que é de um valor impagável, né? Ninguém poderia realizar um outro sacrifício a não ser o próprio Cristo para nos redimir a Deus. Então, essa condição do ser humano, quando ele nasce nessa situação de dependência de Deus, justamente de depender de reconhecimento desse sacrifício para que ele venha alcançar essa tão maravilhosa graça derramada no mundo por Deus, no caso a salvação, isso seria de uma compreensão tremenda, infinita, levaria a lugares que nem poderíamos imaginar se o homem tivesse uma facilidade de uma compreensão desse tipo. Verdade. Primeiramente, vai dizer assim, nossa condição anterior, depois ele ficou estando em ofensas, pecados, no primeiro versículo. A palavra ofensa no grego, parar, tem o sentido de passo falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, que vem de amartiologia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, tido como diagnóstico como morto. O capítulo 2, verso 1 fala sobre isso. Ou seja, uma declaração de real condição das pessoas. O conceito é morte moral e individual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aí Isaías 59, 2 e Tiago, capítulo 1, verso 15. Então, ele está falando aqui dessa separação, dessa condição. Então, essa condição uma
afastado de Deus ali no Jardim do Éden, quebrando ali a aliança, e em toda a história Deus trazendo sempre o povo para perto de si, e depois cumprindo-se a promessa ali que houve no jardim, do Filho de Deus vindo em forma de homem, Deus ressuscitou, para que nós pudéssemos novamente se agregar. Então, nós somos novamente agregados, nós somos restaurados. Então, quando o homem está na condição de pecado, ele está numa condição decaída, uma natureza decaída. Ele precisa do que agora? Ele precisa ser restaurado. Como restaurar algo? Se for o carro, você manda para a concessionária. Se for uma moto, do mesmo jeito. Mas como restaurar a condição espiritual? Se não for a graça de Deus. Os homens até tentam fazer isso. Vão para a banda, lá para o candomblé, ou outras coisas parecidas. Remenda no canto, abre a chaga lá no canto. Mas eles não conseguem preencher aquilo que somente a palavra de Deus consegue consertar. Porque quando o homem cai, e era essa a nossa condição no passado, ele ofende a Deus. Ele fica distante de Deus. Então agora ele precisa se aproximar. Qual foi a forma que Deus usou para aproximar o homem de Deus? Nós iremos ver mais aqui na frente. Ele vai continuar dizendo assim: tal qual o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Ele está falando em relação à morte espiritual. Espiritualmente, na visão da vontade de Deus, ele está morto. Ele pode ouvir na parte espiritual dele outra coisa, menos a morte. Porque no dia que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, lemos ela, nós começamos a inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração começa a arder por esta palavra, aí Deus começa a trabalhar na vida. Eu conheço pessoas que mesmo antes de aceitarem a Cristo como Salvador, ali confessar propriamente dito, a graça de Deus já estava lá trabalhando na vida. Então, Deus começa a trabalhar. Quando nós aceitamos a Cristo, é evidente que a graça já foi lá, já trabalhou, já convenceu ele, o coração já está lá sendo trabalhado, porque homem nenhum consegue trabalhar em coração de outro homem. Você consegue emocionar uma pessoa, você consegue arrancar o sorriso, você consegue arrancar o carinho, mas aquilo que está no profundo do homem e a parte espiritual que liga ele a Deus, somente o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, consegue trabalhar. Então, a nossa condição no passado era de pecado, era de lepra, era de distância, e não era essa uma boa condição. E Deus veio para restaurar. Isso requer, claro, irmãos, também um pequeno esforço humano. Há um esforço e há uma perseverança para que a graça de Deus venha continuar progredindo na transformação da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E é interessante notar que esses cristãos, quando Paulo chegou, justamente reconhecendo que eles haviam sido selados e tinham em si o penhor da herança, né? E contudo, Paulo vai pedir para que Deus abra os olhos para que eles venham a ter esse entendimento mais aguçado acerca das coisas de Deus, para que ele viesse a compreender justamente essa sobreexcelência. Paulo entendeu verdadeiramente que aqueles homens, eles necessitariam ser revestidos do alto, né, justamente de poder, para que eles viessem a ter uma caminhada boa com Deus, justamente firmados, né, na rocha, mas não pudesse ser levado assim por qualquer evento de doutrina. Verdade. O item 2 vai dizer assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo
andartes, que é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Efésios 2, e 2, a parte A. Refere-se à atitude errada adotada na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, a conduta. Então, nós vamos entender durante a lição que não é as nossas obras, não são as nossas obras que nos salvam, não é por elas o mérito da salvação. Mas, como ele já está falando aqui sobre andar, é a conduta. Como essa pessoa consegue, certo? Existe um ditado popular, não está na Bíblia, tá certo? E me diz com quem tu anda, com quem tu és. Então, está falando ali do conjunto de atitudes, do conjunto de transformação desta pessoa no dia a dia, que vai caracterizar quem nós falamos em alguém A ou B. Nós já embutimos na nossa mente, levamos ao mundo da pessoa as suas características. Então, nós andávamos aonde? Andávamos nas nossas ofensas e pecados. E a Bíblia vai ser bem clara quando ela vai dizer que, por andar distante de Deus, o homem ele também está se conduzindo para o caminho da perdição. O item 2.1 ele vai dizer: andar segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Efésios 2, 22 e 20 ao 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos apartar-se da maneira de viver o seu tempo. Então, por que muitas vezes nós somos taxados como radicais? Porque realmente, queridos, o evangelho ele é radical. Não somos nós que transmitimos a teologia, a palavra de Deus, que somos radicais. Eu acho que nós somos leves. Às vezes até damos arredeio assim para a palavra é enfática. Uma vez o homem abandonando a palavra, andando distante de Deus, ele precisa fazer o retorno, a conversão, retornar para o Evangelho. Por que muitos desprezam? Porque muitos desprezam, porque amam este mundo, desprezam a andar na palavra de Deus, porque amam esta vida, porque amam as coisas que dão prazeres carnais. Paulo vai ser muito enfático, quando Paulo vai falar lá, Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre isso, quando ele fala sobre a inclinação. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai dizer que a inclinação para as coisas carnais, para as coisas materiais, para as coisas terrenas, falar sobre a inclinação da carne, é morte. E ele vai dizer mais a inclinação para as coisas de Deus é espírito e vida. Então nós precisamos dessa graça de Deus para que nós venhamos ter força suficiente para vencer os dias maus. Uma constatação, né? Vai falar que o salvo não deve. Então, a forma que o mundo adota é a forma que tudo pode, nada errado, tudo é permitido, deixando que as pessoas vivam a vida totalmente longe da graça de Deus, trazendo sobre si consequências irreparáveis, porque naquele grande dia, aqueles que ainda terão escamas em seus olhos, as escamas irão cair, e eles irão enxergar não mais um Deus só bondoso, mas um Deus que vem para julgar com justiça. E essa justiça, um Deus que ama, ela deve ser falada e proclamada aos quatro cantos deste mundo. Glória a Deus.
2.2, ele vai dizer, andar segundo o príncipe da potestade do ar, uma prisão a Satanás que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Como temos, né, meus irmãos? Agindo na esfera social mais baixa até o mais alto escalão da sociedade, política governamental e autoridades, independente de qual seja o grau de autoridade. Como é influenciada por poderes malignos? Como elas são levadas com as suas vidas distante da verdade de Deus, fazem escolhas e conduzem até o povo ao erro e ao pecado. Que Deus possa ter misericórdia. A Bíblia manda que nós venhamos orar pelas autoridades. E essas autoridades, elas são compostas de vários níveis na nossa sociedade. Deus tenha compaixão, porque o inimigo não tem o seu poder total, mas ele consegue influenciar. No passado, nós éramos perseguidos como igreja pela espada, pelos cárceres, mas hoje o inimigo ele se modernizou. Ele tem outra forma de trabalhar. É na psicologia, na filosofia, na sociologia, na forma de adentrar a nossa casa, mudar a nossa forma de ver. Veja bem, quando você abre a sua TV na sua casa e assiste uma determinada transmissão onde dois homens ou duas mulheres estão lá abraçados, como fosse um casal normal, você está levando para dentro da sua casa a consciência que aquilo é certo. E aquilo, uma vez embutido na sua mente, pode se tornar até algo verdadeiro, se você não foi municiado pela graça de Deus, agindo, dizendo misericórdia, tal. E daqui a pouco nós estamos rodados, não conseguimos mais ver aquilo normal. Porque uma vez adentrando, ele consegue mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, quando nós estamos distante da verdade. A Bíblia manda que os fiéis, eles aborreçam o mal. Isso é um mal diante dos olhos de Deus. Aborrecer no sentido de não ser conivente, não é de maltratar as pessoas, não é de não falar com essas pessoas. Jamais faremos isso. Mas no ponto de dizer, não, amamos, poderemos ter acolher, mas a Bíblia diz que assim é assim. Então, a verdade da palavra de Deus será feita suprema sobre qualquer circunstância. Amém. Glória a Deus. Ele continuou dizendo, mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6:12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Quando ele fala, não é necessário temer, entendo eu, ele está falando que nós não vamos ver sair assombrados com medo de ter demônio. E tem muitos. Mas nós iremos ter, sim, fé suficiente, mas não para sair tentando sair perguntando o nome de demônio, chutando cabeça de demônio, que tem gente que quer fazer isso, né? Se o demônio passar por mim, eu por ele, passo por cima dele, piso ele todinho. Eu não quero conversa com ele. E você, Paulo? Não, de forma alguma. Faço nem questão. É verdade. Então, há esse entendimento. Então, nós precisamos, nós temos tanta coisa para fazer, pregar o evangelho, levar as boas novas, levar a libertação para as pessoas. Não temos tempo nem de conversar com o demônio, né? Então, esse não é o meu alvo. Se eu não consigo orar bastante para falar com Deus, o demônio é que eu não quero falar mesmo. Então, essa questão precisamos olhar mais de perto. O 2.3 vai dizer, andarmos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando o homem anda sem Deus, é justamente isso que a Bíblia diz. Ele é dominado como alguém que está rendido. Rendido a quê? Rendido à vontade da sua carne, à vontade dos seus pensamentos. Quando nós falamos dos pensamentos, estamos falando aqui da questão do raciocínio, da compreensão, do coração, daquilo que nos ajuda a ser conduzido. E muitas vezes os homens andam sendo conduzidos somente pelo aquilo que vem do seu coração.
E alguns podem até dizer assim, mas eu vou aqui agir pelo meu coração, né? Mas Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Está lá o Senhor dizendo que o coração do homem é enganoso. Jeremias vai falar muito bem sobre o capítulo 17, no verso 9. Então nós precisamos ter muito cuidado. Estão incluídos aqui os pensamentos perdidos e ataques de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isso é, condenados e desprovidos do favor de Paulo, minha, que essa era a nossa condição. Efésios 4:18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, nós somos enxertados novamente. Jesus vai falar sobre isso em João capítulo 15, falando da videira. Ele vai dizer que nós somos os galhos e nós, como éramos filhos da ira, agora, pelo favor imerecido, nós fomos predestinados, adotados. Nós fomos adotados pelo Senhor, porque nós estávamos numa condição de pecado e mais Ele nos amou primeiro. Nós louvamos a Deus, porque esse Deus que nos amou primeiro nos ajuda a vencer dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou comentar, Paulo? Só ressaltando essa questão do... Quando a gente vê... mais uma programação ali feita, fictícia, né? Desse que assim procede, nessa questão de entrevistar demônio. A gente costuma ver muito isso, né? Em televisão. Mais televisivo. Então, é tão simples quando a gente para analisar a Bíblia e vem compreender que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Como que alguém, né, que se coloca ali numa situação de um pastor, de um pregador da palavra, e faz um papel desse, né? Ali é somente para atrair olhares de pessoas que são de pouca, né, conhecimento em relação à palavra de Deus, para fazer com que ela se engode nessas coisas. É mais um negócio apelando para o emocionalismo e chamando a atenção como se alguém tivesse algum poder sobrenatural sobre o diabo, do que propriamente algo verdadeiro. É triste isso. É alguém com algum intuito pessoal, o crescimento. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é simples, ele é totalmente diferente. O nosso ponto 2, ele vai dizer o seguinte: vivificado pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Oh, maravilha, né? Então, nós conseguimos ver aqui a misericórdia de Deus. Éramos somente pecadores e agora fomos alcançados pela graça de Deus. Ele vai dizer o seguinte: alcançado pela misericórdia e pelo amor de Deus, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever o ato divino de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com o conjunto, a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Então, Paulo está sendo bem enfático, dizendo: meus irmãos, foi mais do que amor, foi o supremo amor, foi mais do que uma doação. Ele deu tudo que tinha, doou tudo que tinha, sem reservas, amor de verdade. Então, como que nós enxergamos isso? Como iremos retribuir? Será que alguma coisa pessoal, nós iremos ver isso no terceiro ponto, pode trazer algum valor em relação, quando nós olhamos ao valor, ao preço que foi pago pelas nossas vidas? Jamais pagaremos esse ato. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos. Então, eu começo a entender que uma pessoa entende um pouco
em relação ao favor de Deus é quando ele se rende à percepção que ele é indigno. Quando você vê alguém achando que merece algo de Deus, que é mais de Deus, que Deus é muito perigoso, meus irmãos. Porque qualquer hora dessa, você vai cair na desilusão. Essa é a realidade. Ficar desiludido com Deus. Por quê? Buscou tantas coisas físicas e materiais desta vida em Deus e não alcançou o seu tempo e ficou decepcionado com Deus. Tem muita gente decepcionada com Deus. Tem muita gente mudando de igreja porque quer algo diferente. Tem muita gente voltando para o mundo porque um dia entrou nas suas emoções e não deixou que a graça trabalhasse na vida dele. Então, buscou dinheiro para cobrir as suas finanças, buscou a cura para o filho, para o esposo, buscou a cura de uma depressão, buscou ter uma vida e, às vezes, é complicado. Ontem eu estava ouvindo o hino, fiquei meditando na letra do hino, quando ele disse que venha para Jesus, né? Resolve todos os seus problemas. Grande. A primeiro momento, a palavra não passa bem aplicada. Então, a pessoa vai ouvir o hino, coisa boa, vou passar a igreja aqui. Então, que esse Jesus aí cura todas as minhas enfermidades, resolve todos os meus problemas. Não é isso. Não é assim que acontece. Jesus já perto de subir, antes de ser assunto ao céu, ele já nos dá uma promessa, né? Tereis aflições. Ele já lançou a aflição sobre o povo, não. A aflição, muitas das vezes, como essa promessa que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo. Então, nem sempre a aflição é sinal que alguém é um desobediente. Então, vai ter, dependendo muito da circunstância que essa pessoa vai estar, em que condição essa pessoa vai estar, para poder se ter uma exatidão de que tipo de sofrimento é esse. Às vezes nós não conseguimos nem ter ideia de que sofrimento é esse, porque é gerado de uma vida toda, né? De escolhas, de decisões mal acompanhadas, mal dirigidas, e elas trarão consequências e sequelas irreparáveis. E só Deus para ter misericórdia. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, não se mostra apenas misericordioso, mas abundante misericórdia. E pela riquíssima misericórdia protege que seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aí conseguimos enxergar João capítulo 3, verso 16, muito conhecido, e 1 João capítulo 4 e verso 9. Quando nós olhamos o versículo 16 do capítulo 3 de João, ele vai falar sobre o grande amor de Deus. O grande, imenso e riquíssimo amor de Deus que é rejeitado. Não é rejeitado, só é radical, porque as pessoas, eu continuo dizendo, elas escolhem, escolha, amam mais os prazeres deste mundo e desta vida do que a palavra de Deus. E elas, muitas vezes, ainda se diz que são religiosas. Elas são religiosas, mas elas desprezam viver uma vida de santidade, desprezando totalmente a perfeita vontade de Deus. Um cenário que era totalmente desfavorável, né, mas que pela graça de Deus isso foi transformado e que infelizmente o mundo não consegue enxergar. Nós somos loucos para o mundo, né, que enxergamos uma graça tão maravilhosa. Graças a Deus, Deus nos fez assim, né? Deus nos dotou assim, com essa fé maravilhosa e também nos fez louco em meio a esse mundo, para que nós viéssemos a compreender essas coisas de Deus. Amém. Verdade. Hebreus capítulo 10, verso 17, verso 18, ele vai dizer que porque, falando sobre o pecado, né? Ele vai dizer, porque nunca mais me lembrarei. Então, ele esquece do pecado.
Pecado que outrora foi cometido, agora ele é esquecido. E se um dia você teve encontro com Jesus, que está me assistindo nesse momento, você não pode mais viver, se você abandonou o pecado, foi perdoado pelo Senhor, você não pode mais viver com a culpa. Tem que viver agora com o espírito grato, exultando, porque foi alcançado, foi amado pelo Senhor, foi alcançado por Ele, e precisa viver novidade de vida, precisa ser transformado pela própria palavra de Deus. Ele vai falar o seguinte, o 2, edificado por sua graça, descrevendo divinamente concedidas aos salvos, pelo amor de Deus, nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, né? Era isso que estávamos, as nossas ofensas. Ele nos alcançou. Então, não teve... É um amor inexplicável, porque não tinha nada. Só tinha o pecado. Só tinha a desobediência. Mas mesmo assim, ele nos amou e entregou a sua própria vida pelas nossas vidas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então ele está dizendo, vocês estavam mortos, estavam perdidos, mas quando Cristo ressurgiu ali da tumba, nós estávamos naquele momento na promessa do Pai, como ele tinha dito na sua própria palavra, que ele morreria, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Estava também ressurgindo um povo, estava ressurgindo ali uma igreja que seria alcançada pela tamanha imensa graça de Deus. Nós não éramos nem nascidos ainda, mas a graça já estava prometida para nós, aqueles que um dia iríamos ter o coração sensível pela ajuda da graça para ouvir a voz de Deus, entender que este é o caminho, como a Bíblia falar, andar nele. Precisamos analisar isso. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Aí voltamos para o encontro que Jesus teve com Nicodemos. João 3:3, muito conhecido. Falando sobre o novo nascimento. Jesus é muito enfático, dizendo para quando Nicodemos questiona Jesus, perguntando, porventura eu voltarei, nascerei segunda vez? E Jesus vai dizer, e ele era um homem tão entendido, entendia as coisas. Então, dá para nós entender porque tantas pessoas que são tão entendidas intelectualmente, cientistas e outros, eles não conseguem entender Deus, eles não vão entender Deus. Não se entende Deus por métodos humanos, materiais, somente seculares, a mente humana incapaz de entender Deus, por mais que ele receba a graça. Então, nós que recebemos a graça, às vezes não conseguimos entender em totalidade. Isso não nos leva ao desespero. Isso nos leva ao contentamento do cumprimento da própria palavra de Deus, que vai dizer que ele é um Todo-Poderoso, ele é um Deus insondável. Como ele é um Deus insondável, não se pode esquadrilhar o coração e o pensamento de Deus. Ele faz isso conosco, mas nós não conseguimos fazer com Deus. Quer ver o seguinte? Vez ou outra aparece cientistas descobriram que existe uma estrela, tal, planeta. Eles não nasceu, gente. Deus não é um velhinho caduco que quando fez o céu e a terra esqueceu de fazer alguma coisa. Não, peraí, que eu vou esquecer de fazer. Tá, vou criar. Deus não é um Deus que no século XXI, diante da pós-modernidade, olha e vê a tecnologia e diz, mas eu estou avançado demais. Eu nem sabia que os homens iam chegar a tal ponto. Deus não é assim. Deus já tinha isso na sua mente. Deus conhece todas as coisas dele. Ele não é um Deus desatualizado. A Bíblia vai ser claro que ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente e é o Deus que conhece o futuro. Certo? Então, os homens tentando brincar de Deus, eles fazem até um filme lá, de volta para o lado, vão para frente, vêm para trás, tentando mostrar que pode fazer alguma coisa no cenário de um filme. Mas é só mente humana mesmo, fracassada, sem conseguir alcançar
a plenitude desse Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. Ele conclui dizendo: fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. Então, a graça de Deus, inexplicável. Quando nós paramos um pouquinho e começamos a meditar na amplitude, na dimensão, na insondável graça de Deus, nos falta palavras, nos falta chão e nos falta intelecto para pensar na imensidão do tamanho do amor. Nós merecíamos a perdição, ele nos dá a salvação. Nós merecemos o inferno, ele nos oferece o céu. Para completar, além de oferecer o céu, ele envia o próprio Filho para ser morto pelos homens, massacrado, humilhado, cuspido, morto na cruz, blasfemado. Mas o Cristo vem, cumpre a sua missão e está consumado, dizendo: cumpri a missão, fiz o propósito. Agora, ele vai orar lá, João, capítulo 17, tem 3 orações de Jesus antes dele ser assunto ao céu. O primeiro ora por si mesmo, o segundo ele ora pelos discípulos, o terceiro ele ora pelos que iam ser agregados ao rebanho. Ele estava orando por mim. Então, lá, muitos anos atrás, há mais de 2 anos atrás, Cristo da cruz já estava orando pela minha vida, dizendo: Pai, aquelas ovelhinhas que ainda vão ser agregadas aqui, né? Então, é a graça que ela é realmente inexplicável. A graça de Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando conforme o irmão falava aí essas coisas, né? E é interessante, né? E necessário nós sabermos o seguinte, como cristão, de que essa graça de Deus na vida desses homens, né, altamente intelectuais, ela já bateu a porta, né? Ela já chegou até lá. Só que aí esse camarada ele fez justamente essa escolha de rejeitar essa graça maravilhosa. Os calvinistas eles têm que admitir de que essa graça ainda não chegou até a vida deles, justamente porque os calvinistas entendem que a graça de Deus ela é irresistível, né? E Anthony Graham Newton Flavel, mais conhecido como Anthony Flavel, foi um filósofo e professor britânico, né, conhecido e respeitado por várias décadas com seu pensamento ateísta. Flavel admitiu, em 2004, uma mudança de pensamento, abandonando o ateísmo em favor do reconhecimento da existência divina. Inclusive, Anthony Flavel ele tem um livro muito bom, que inclusive eu tenho esse livro, que é em relação o título do livro é Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Olha que maravilha, né? Este homem que outrora era ateu, né? Na verdade, Flavel, quando ele iniciou a sua caminhada ao encontro de Deus, ele fez isso com aversão. Na verdade, a intenção de Flavel era justamente provar de que Deus verdadeiramente não existia. Só que aí ele encontrou, né? Bateu de frente, né, com esse Deus Todo-Poderoso que mostrou para ele as grandezas e a graça, e ele se converteu e se tornou um dos maiores teólogos, né, do mundo, podemos dizer assim. Muito bom o livro dele, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, quando ele já tinha sido, né? É verdade. Tá, é muito importante quando o homem consegue, né? Consegue enxergar o tamanho da graça de Deus. Hoje eu estava no trabalho meditando justamente nisso. Não seria justificável, mas eu lembro quando bem garoto, adolescente, distante um pouco da igreja, coisa simples. E quando eu andava nas salas de aula, no colégio, eu conseguia pregar, não me lembro por que eu faria isso, né? E às vezes as pessoas perguntavam, como é que você disse que se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu? Isso porque eu sou uma pessoa distante do evangelho e estou sendo desobediente. Alguém perguntava para mim, como é que você pode dizer que você mesmo é desobediente, porque eu digo a verdade? Então, às vezes eu fico pensando sobre isso. Quantas pessoas andam distante da igreja ou dos caminhos, sabendo que estão andando errado, mas não deixou que a graça suficiente conseguisse
capacitá-los para fazer uma conversão e retornar ao abrigo do Pai. A Deus tem misericórdia dessas pessoas. O terceiro item do tópico 2 vai dizer: exaltados para a sua graça. O apóstolo, os gentios ainda destaca que Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Ele os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. É isso que nos espera, né? 1 Coríntios capítulo 15 e também o versículo 3 ao 8 e o 20 ao 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou a abundante riqueza da sua graça. Efésios 2, 7. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, não tem aqui mérito humano. É a graça de Deus. É por isso que nós, pentecostais, não conseguimos, e cremos na palavra de Deus, assembleianos, que alguém vinha pôr a Deus aquilo que ele tem que fazer. Um Deus tão grande. Olha, nós não conseguimos resolver nem as coisas da vida terrena, material, pessoal. Imagine resolver as coisas que confere a Deus. Então, nós conseguimos atropelar o andamento das coisas. E muitas das vezes isso é caprichos humanos, terrenos, de valores pessoais, sociais, de frustrações, não sei, mas tentando sempre buscar para si algo que está totalmente fora da sua condição humana. Deus tenha compaixão das nossas vidas, para que possamos entender a graça de Deus, esse favor tão imerecido, a qual não conseguimos pagar. Não existe, Isaías vai falar sobre isso. Não conseguimos pagar. As nossas obras, elas são muito diferentes. Glória a Deus. Ponto 3, nosso tópico 3, ele vai dizer o seguinte. Paulo, você quer comentar o tópico 3? Não, tranquilo, viu, pastor? Amém. A salvação não vem das obras. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, deve praticar boas obras. Aí nós conseguimos enxergar aqui aquilo também que Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, sobre o fardo que cada um deve levar, a responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus e da sociedade. Ele vai dizer o seguinte: a graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Capítulo 2, verso 1 ao 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. E uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Então, Paulo fala sobre isso, quando ele também traz essa palavra em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso. Então, nós conseguimos ver isso. Esta graça que, por meio dela, nos traz a salvação, ela não é mérito humano. Ele vai dizer, portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Então, esta salvação que nos é entregue, ela não é podemos dizer assim, uma riqueza material. Não é uma riqueza material, secular. É algo no nível espiritual. É livramento da onde? Livramento do pecado, do poder do pecado. Livramento do poder da morte eterna.
que era esta a condição humana, é esta a condição humana atualmente daqueles que andam distante de Deus, mesmo sem aceitar, mesmo dizendo que nós somos radicais, que não conseguimos amar, amamos, mas o amor de Deus, ele também requer uma responsabilidade em relação à sua palavra. A palavra graça, e a tradução grego, significa favor imerecido. Romanos capítulo 3 e verso 23. O verso, começando no verso 23, ele vai dizer que nós estávamos separados de Deus. Ele vai dizer assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 23. No 24, ele vai dizer, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí conclui dizendo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriores cometidos. Então, nós entendemos que é algo, a graça é algo imerecido, um favor imerecido. A nossa condição era de castigo eterno. Aí Deus, através de Cristo, une nós novamente a Deus. Passa sobre nós a graça e agora nos tornamos filhos adotados, filhos adotivos. E sabemos bem que o filho adotivo é o direito de todos os bens, participa de todas as regalias do filho natural. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a graça dele chegou até nós e nos alcançou. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça de Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamamento do Evangelho. Romanos capítulo 11, verso 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser revestida. Aí, João capítulo 7, verso 17. Então, nós somos totalmente contra aquilo que os nossos irmãos calvinistas falam, que a graça é irresistível. A graça ela pode ser resistida. Muitos resistem à graça. E nós iremos ver isso durante toda... É muito claro durante toda a vida, mas os calvinistas ficam somente buscando os decretos divinos. Em cima dos decretos divinos, eles fazem base bíblica e teológica. E esquecendo do restante daquilo que a própria palavra de Deus trazendo como complemento. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta da graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, a resposta à graça de Deus é a fé. Não é uma fé humana, não é uma fé natural. Todo ser humano tem fé. Você já viu quando uma pessoa que às vezes está doente, você pergunta, você tem fé? Ela diz, eu tenho fé. Fé em Deus, né? Aquele jargão do fé em Deus. Mas qual Deus? Em que torno, em que projeto gira esta fé? Esta fé deve ser propriamente em Cristo Jesus, projeto consumado ali na cruz do Calvário. Precisamos entender isso. Glória a Deus, aleluia. É interessante nós vermos de tudo isso que o irmão falou, desse processo da salvação, né? Da sabedoria de Deus. Não tinha como ser de outra forma, né? Se fosse de outro modo, né, os homens que são bem dotados de intelectualidade, eles teriam uma vantagem muito grande, né? Então, sobre os outros, né? Então, nesse ponto, nós somos todos iguais. Então, não há um justo, nenhum sequer. O mundo não conheceu a Deus justamente
é pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Quão gratos devemos ser a Deus por ele ter derramado abundantemente sobre nós, né, sobre o mundo, toda essa riqueza da sua graça. Aleluia. Verdade. Encerrando aqui no ponto 2, no ponto 3, vai dizer obras, evidência da salvação. Ele vai dizer o seguinte: aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Efésios 2 e 8, parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem da Deus. Então, não vem de nós. Nós não conseguimos ter essa riqueza, esse mérito para que a salvação seja produzida em nós, do próprio povo, do nosso esforço. E ele vai dizer, e não é dos vocês, e nem é dos esforços. Então, ele continua dizendo, o que indica não se trata de recompensa, de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ter salvo pelo esforço pessoal. Então, não é o seu esforço pessoal. Nós entendemos que as obras, elas são consequência de uma vida transformada. O salvo tem suas boas obras, mas não é as suas obras em si mesmo ao céu. As nossas boas obras são consequência de uma vida mudada. Amadureceu, a maturidade espiritual chegou, tem um entendimento que precisa fazer boas obras, mas não é mérito para a salvação. A Bíblia vai ser muito enfática quando ela vai dizer que a salvação ela é mediante a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus. Não se trata de confundir a graça de Deus com coisas de graça. Teve um preço. A salvação foi de graça. Não, de repente aconteceu lá. Não foi de repente que aconteceu. A Bíblia vai ser enfática quando fala sobre o preço do sangue. Cordeiro imaculado. No passado, o sacerdote imolava o cordeiro, a propiação do pecado da nação, e ali o pecado era coberto. Mas o cordeiro pascual, verdadeiro, consumou isto, esse sacrifício, foi o próprio Cristo, que veio e consumou pelas nossas vidas, trazendo salvação quando ele morre e o véu do templo se rasgou. Aí dizem, quando Jesus ressuscitou, não, quando ele morreu já estava a promessa. Era morte e ressurreição. Você vai ver que na morte de Jesus, o que é rompido? Aquela distância que existia entre o povo judeu, entre as nações gentias e Deus, e o Santo dos Santos, foi quando ele rompeu o véu que separava, dizendo, está consumado. Aquilo que separava, aquilo que estava separando até aqui, agora é o seguinte, não precisa ir ao profetinho e ao profetão para receber a revelação. Quer revelação, joelho no chão. Quer revelação, lê a Bíblia. Você não precisa subir o monte da Sabiaguaba e à noite, o tempo de levar uma cobra para receber a revelação lá do alto. Meu irmão, é mente que limita o tamanho do poder de Deus. Deus revela, meu irmão. Deus revelou algo tremendo quando Paulo e Silas estavam lá no cárcere preso, depois de levar muitas chicotadas na rua, quase nus. A Bíblia vai falar de nus, mas era uma roupinha muito fininha, como se fosse nus. E eles vão para a prisão. E aí Deus traz uma revelação profunda para Paulo, que era alegrar-se, vai louvar, vou revelar, vou se revelar aqui mesmo, né? Vou me revelar para Paulo. Aí Paulo está lá antes de meia-noite cantando e adorando. Não sei o que foi que Deus mostrou para Paulo, ele não fala lá, mas
quando de repente as estruturas se movem. A chave que cabe em qualquer cadeado, abre-se as correntes. Não precisou, meu irmão, de sacrifício pessoal nenhum. Precisou apenas de coração contrito, dependente da graça de Deus. E foi revelado a Paulo. E Paulo estava preso, acorrentado, mas estava tão cheio da graça de Deus que até os presos, até o carcereiro ele salvou. Pela graça de Deus, trouxe a salvação a ele. Por quê? Porque existe revelação. Revelação direto do coração de Deus. Quando há uma revelação, meu irmão, direto do coração de Deus, ninguém goda ninguém. Ninguém goda a gente. Nós temos a revelação, né, de Deus. Ele revela. Ah, irmão, eu vi algo. Foi, viu? Certo. Foi. Diga aí que eu quero ver também, né? Acho que eu tenho uma revelação do Senhor. Pois é, vou orar agora para ter essa revelação. Deus fala, né? Deus fala pessoalmente. Irmãos, a prova que é um Deus pessoal. Então, esse Deus pessoal que revelou essa salvação até a nossa vida, ele também deseja se revelar a você cada dia. Deus abençoe as vossas vidas nesta noite, no nome de Jesus, para que possam ser edificados pela santa, maravilhosa, imensurável graça de Deus que me alcançou. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho nada a pedir. Eu, às vezes, sempre tenho o costume de dizer para os irmãos na congregação, eu sou o crente mais encabulado para pedir para a vida de Deus. O que eu sei mais, eu caminho na gratidão, em agradecer. E a Bíblia vai ser muito enfática quando ele diz assim, olha, ele cuida até dos pássaros, ele verte os pássaros, ele cuida deles. E o vosso Pai Celeste sabe o que você precisa. Mas que Deus possa nos dar graça suficiente e maturidade espiritual para entender a perfeita vontade de Deus. Paulo. Glória a Deus. Amém, meu pastor. A bênção, né? Quando a gente passa a ter experiência com Deus, a gente vai compreender de que aquilo que nós olhávamos, né, e via na vida de outros irmãos, inclusive até a questão da transformação, né? Quantas pessoas não passaram pela minha vida antes de eu me converter, e eu dizia, rapaz, o camarada mudou mesmo. Mas é interessante que Deus ainda não tinha me mostrado naquele momento, né, de que eu havia de reconhecer aquilo como algo tremendo. Mas chega um dia na vida do ser humano que Deus trabalha de uma forma tão fenomenal que você não tem como dizer não a esse chamado, como responder positivamente a esse sacrifício de Cristo. Aí são essas experiências que a cada dia também nos molda e faz com que nós sejamos a cada dia mais simples, mais santos diante da presença de Deus. Verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos obrigado, nossos irmãos que estão conosco. Só lembrando aos amados que amanhã nosso culto de doutrina presencial na nossa congregação de Campo Universitário, Rua Domingos Lopes, 451, ali no nosso bairro PC. Vai ser uma bênção, a glória de Deus. Os nossos irmãos que estão impedidos. Pastor, quem está impedido? Criança até 12 anos estão impedidos. Pastor, eu tenho diabetes, estou impedido? Não, a não ser que você seja diabético de insulina, tá certo? Conforme o decreto estadual. Então, se você é diabético, o uso de insulina você está no grupo de risco. Você tem problemas, alguma neoplasia, problema de asma, usa antidepressivos, as pessoas não podem participar. Mas quem tem uma pressão controlada, quem tem uma diabetes controlada, pode sim, acima de 60 anos, pode, essas pessoas podem participar. Nós já temos conversado com alguns irmãos. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, amanhã, nosso curso de doutrina. Domingo à noite, nosso grande culto de gratidão. Então, enquanto nós não temos culto de ministério, vai ser todo domingo de gratidão. Nós só temos a agradecer a Deus. Amém. Que Deus tem feito nas nossas vidas. E próxima semana, na sexta-feira, uma semana, nós já estaremos com o nosso culto de circulação. Já teremos a circulação já abrindo na próxima semana, na sexta-feira que vem, na próxima semana teremos o nosso circulação.
Deus abençoe. Um abraço, Paulo. Amém. Paz do Senhor, pastor. Até lá.